Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a nossa aula vai ser sobre contexto histórico da energia. Então vamos começar aqui com um Pense e Responda. A eletricidade, ela sempre existiu ou ela foi criada em algum momento da história? Já pararam para pensar sobre isso? Então, gente, a eletricidade, ela não foi inventada. Ela nem também foi descoberta, gente. Ela sempre existiu. Então, desde que o mundo é mundo, a eletricidade existe, né? E a grande sacada foi quando o homem começou a compreendê-la e também a dominá-la, né? Então, como eu disse, ó, a gente tem alguns fenômenos naturais que mostram, né, que a eletricidade sempre existiu. Por exemplo, aqui, os raios durante uma tempestade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, gente, a gente tem um peixe elétrico, né? É a enguia. Então, esse animal também, né, ele tem a capacidade ali, ó, de liberar energia para se defender. E também o nosso coração, gente. O coração é uma bomba elétrica, né? Então, para que o coração possa bombear o sangue, ele vai precisar de impulsos elétricos, né? Então, a eletricidade está sempre aí ao nosso redor, né? Então, acho que vocês já devem ter assistido algum seriado de saúde, um Grey's Anatomy aí da vida, e já viram ali, ó, quando a pessoa tá ali com o coração quase parando, a gente usa o quê? Um desfibrilador, né? Então, esse desfibrilador, ele vai dar ali um impulso, né, elétrico ali para retornar o coração, o batimento ali do paciente. Então, o que é a eletricidade, gente? A eletricidade é uma forma de energia que vai resultar ali dos movimentos de elétrons em um condutor. E ele é fundamental ali para o funcionamento tanto de dispositivos eletrônicos e elétricos que fazem parte ali do nosso cotidiano. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma pilha, né, uma energia química, e ela vai fazer aqui, ó, com que os elétrons estejam correndo aqui por esse fio, acendendo aqui a lâmpada. Então, a eletricidade hoje em dia, a gente depende dela para tudo, né? Então, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para o nosso lazer, né? Tudo a gente depende ali de energia. Então, para a gente contar um pouquinho de como que ela foi descoberta, né? De como que ela foi sendo utilizada, a gente vai falar de alguns cientistas bem famosos. Então, para começar, a gente vai falar sobre Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, ele foi um filósofo, ele foi um grande filósofo lá da Grécia, e ele percebeu que ao esfregar um pedaço de âmbar, né, que em grego se chama elétron, gente, olha só, né, de onde vem aí o termo elétron. Ele adquiria o quê, gente? Uma capacidade de atrair pequenos objetos como penas e fiapos. Embora ali naquela época ele não tivesse nenhuma explicação científica, ele observou, né, que era essa capacidade ali, né, de atração que foi fundamental ali para os estudos futuros. Então, como funciona? Ele pegava esse âmbar e ele esfregava aqui nesse pedacinho de lã. Então, aqui os elétrons que estavam na lã, eles eram atraídos aqui para o âmbar, e aí o âmbar ele ficava eletrizado. E com a força da estática, né, ele era capaz de atrair as penas, né? Então, as suas cargas negativas, né, atraíam o quê? As cargas positivas aqui dessa pena. Então, para demonstrar isso, a gente vai fazer um breve experimento. Então, aqui eu trouxe, ó, uns pedacinhos de alumínio. Então, o alumínio é um metal e ele conduz muito bem a eletricidade. A gente vai pegar aqui um balão, né, para representar aqui o âmbar. Então, esse balão aqui tá com as cargas positivas e negativas. E eu vou aqui, ó, esfregar aqui no meu cabelo para atrair os elétrons aqui do meu cabelo e criar ali uma força estática. Então, ó, quando a gente aproximar esse balão aqui do alumínio, ele vai o quê? Ele vai atrair esse alumínio aqui para o nosso balão. Então, foi esse experimento aqui que o Tales de Mileto fez ali naquele período, né, para demonstrar essa energia eletrostática. Depois de alguns anos, a gente teve o William Gilbert. Então, o William Gilbert, ele demonstrou a questão da força magnética, né? Então, ele publicou um livro chamado The Magnet, onde ele cunhou os termos eletricidade e eletrização.
E ele também estudou as propriedades elétricas e também as propriedades magnéticas, né, de vários materiais. Então, agora eu quero saber se vocês sabem qual é a diferença entre a eletricidade e o magnetismo. Vamos lá. Então, basicamente, essa daqui é a diferença. Né? Então, aqui, ó, se a gente pensar ali nos X-Men, né, a tempestade, ela tem a capacidade ali, ó, de conduzir a eletricidade e o magneto, ele tem a capacidade de conduzir ali a questão do magnetismo. Mas vamos falar agora a respeito da real definição. Então, a eletricidade é o fenômeno relacionado às cargas elétricas que, quando estão em repouso, é a estática e, quando estão em movimento, é a corrente elétrica. Então, essa é a definição da eletricidade. E o magnetismo? É a propriedade ali dos materiais como ímãs de gerar campos magnéticos atraindo ou repelindo outros materiais magnéticos. Então, essa daí, basicamente, é a diferença entre a eletricidade e o magnetismo. Agora a gente vai falar um pouquinho ali do Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin, ele é um estadista, político, filósofo muito conhecido. Ele teve vários tipos de aplicações ali da eletricidade e a mais famosa que ele tem é com uma pipa. Vamos falar um pouquinho mais dele. Então, como eu disse, ele foi um cientista, filósofo, escritor, diplomata e também estadista. E ele desempenhou um papel crucial lá na Revolução Americana e na independência ali dos Estados Unidos. Além de tudo isso, gente, ele ainda inventou para-raios, a lente bifocal e também fez essas descobertas ali relacionadas à eletricidade. Então, um grande experimento ali que o Benjamin Franklin fez foi a descoberta da natureza elétrica dos raios. Né? Então, nesse período lá de 1700, né, eles ainda não tinham comprovado que o raio era um fenômeno relacionado ali com a eletricidade. E o Benjamin Franklin, né, para demonstrar, né, que a tempestade, os raios, né, eram feitos de eletricidade, ele pegou ali uma pipa, né, e ele colocou uma chave. Então, colocou ali uma corda e aqui a chave durante uma tempestade e ele pôde comprovar ali que o raio, ele era elétrico. E ele também introduziu esses conceitos de carga positiva e também de carga negativa para desenvolver ali os para-raios. Então, como que funciona, gente? Já pararam para pensar como que funciona? Como que surge, né? O que é um raio, gente? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a nuvem, e essa nuvem, quando ela não consegue mais isolar o quê? As cargas negativas, né? Então, ela vai acumulando uma quantidade bem grande de cargas negativas, e aí, quando ela não suporta mais, né, ficar com essas cargas negativas, vai ter o quê? Uma descarga, né? Essa carga negativa vai formar aqui um canal de ar ionizado e vai sair ali da nuvem até a Terra. Então, ela vai ser atraída aqui pelas cargas positivas do solo. E aí a gente tem a formação do raio. E a mesma coisa pode acontecer, né? A carga elétrica do solo também pode subir ali para a nuvem. Né? Então, isso vai gerar ali os relâmpagos e também o trovão, que é o barulho. Então, agora a gente vai fazer aqui uma experiência. Então, eu trouxe aqui, ó, uma bola de plasma, né? Um globo de plasma. Então, acho que alguns de vocês já devem ter visto e eu vou explicar como ele funciona. Dentro aqui desse globo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um gás, né, que pode ser o neônio ou o argônio, e quando vai ter uma alta voltagem lá dentro, então aqui dentro desse globo, ele vai ser o quê? Ele vai ter uma quantidade de eletricidade. E essa eletricidade vai arrancar os elétrons ali do gás, né, criando íons. Então, a gente tem 4 estados da matéria, que é o estado sólido, o estado líquido, o estado de gás e é o 4º estado da matéria, que é o plasma. Então, o plasma, ele vai ser o quê? Ele vai ser composto, né, de íons e elétrons. E quando esse plasma, né, dentro desse globo, a gente liga ele, vai ser gerado o quê? Filamentos visíveis de luz, que vão se estender aqui do eletrodo central até o vidro. E quando a gente toca o globo, a nossa mão ela é mais condutiva que o ar que está dentro ali do globo.
Então, a corrente elétrica, ela vai o quê? Ela vai de encontro à nossa mão. Então, a gente vai aqui fazer uma demonstração. Então, liguei aqui o nosso globo de plasma. Para que vocês consigam enxergar melhor o que está acontecendo, a gente vai apagar aqui as luzes do nosso estúdio. Então, agora, acho que vocês estão conseguindo enxergar melhor aqui o nosso globo de plasma, né? E quando a gente toca aqui a mão, ó, como vocês podem ver, né, a eletricidade ela vai ser atraída aqui pela minha mão, que é muito mais condutiva que o ar que está dentro do nosso globo de plasma. Então, assim como o Benjamin Franklin, né, estudou a questão dos raios, da eletricidade, do ar ionizado, né, esse globo de plasma também vai demonstrar toda essa eletricidade conduzida aqui pelo ar. Então, vamos agora para o nosso revisando. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre o Tales de Mileto, sobre o William Gilbert e o Benjamin Franklin. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham aprendido um pouco mais aí sobre a eletricidade. Um abraço e até a próxima!